Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, vou conversar toda semana com uma personalidade influente do Alto Vale para debater temas relevantes e polêmicos. Nosso convidado de hoje esteve por muitos anos ao lado do deputado Peninha como assessor parlamentar, chefe de gabinete. E agora pretende substituir o seu chefe e ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Eu estou falando de Rafael Pezente, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Rafael, seja bem-vindo ao programa Um Contra Um, prazer tê-lo aqui. Se o prazer é teu, imagina o meu então, né? Ocupando essa cadeira que tanta gente importante já ocupou. Estou muito feliz de estar aqui, Guilherme. A gente agradece. Antes de mais nada, eu peço desculpas ao público pela voz falha. Acontece, mas vamos em frente. O assunto principal do programa de hoje, claro, será política. No primeiro bloco falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política regional. E para encerrar, abordaremos algumas questões pessoais do entrevistado e ainda haverá um pinga-fogo com perguntas curtas, onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Rafael, o MDB a nível nacional, ele é muito conhecido como o fiel da balança, ou seja, um partido que flutua muitas vezes entre situação e oposição. Inclusive, aqui em Rio do Sul, já foi oposição ao governo José Tomé, hoje é aliado. A nível federal, acontece da mesma forma, o partido já compôs chapa, por exemplo, com o PT, e agora cogita, inclusive, apoiar Jair Bolsonaro. A pergunta é, você concorda com essa postura do seu partido ou você se considera uma pessoa de decisão? Guilherme, eu sou uma pessoa de decisão, eu tenho as minhas convicções e uma linha para seguir. Agora, o MDB é um partido muito grande, é um partido municipalista e sempre governa o Brasil dentro do parlamento. Só que a gente tem deputados do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e cada um pensa de uma maneira diferente. Por isso que às vezes o partido está mais para lá, às vezes está mais para cá, mas eu vou estar sempre muito reto naquilo que eu e as pessoas com quem eu me relaciono dentro da política preferirem. E para que o eleitor possa te conhecer melhor, qual é a sua visão ideológica na política? Conservador, liberal, progressista, que são termos que estão na moda, digamos assim? Enfim, gostaria de saber a sua postura e se você está mais alinhado com a direita ou com a esquerda e por quê? Eu sou um político de direita. Eu respeito as outras linhas ideológicas, mas eu acredito, Guilherme, que a presença excessiva do Estado na vida das pessoas prejudica. O Estado tem que existir, eu acho que é importante, eu não sou um anarquista, mas ele precisa existir com limites. As pessoas têm que ter liberdade para empreender, para tocar a sua vida, desde que não atrapalhem a vida do seu próximo. Então, eu me considero um político de direita, sou conservador, nos costumes sou muito liberal na economia e quanto menos o Estado tiver dentro da casa das pessoas, controlando aquilo que elas fazem, melhor. O senhor fez um vídeo recentemente. Senhor, tenho 35 anos, cara. Eu tenho 33. Meu pai me ensinou que com as pessoas mais velhas a gente trata como senhor. Tá bom, apesar então da desce a pouca lenha aí. diferença. Rafael, melhor Bom, assim. Isso. Você fez um vídeo recentemente criticando com muita veemência a postura do ex-deputado Jean Willis. E inclusive usando palavrões e outros termos bastante fortes. Esse vídeo, ele diz muito sobre a postura que o senhor, por exemplo, terá na Câmara caso eleito? Sim, diz sim. Eu sou aquele que talvez não agrade uma parcela da sociedade, que é um pouco mais polida, gosta de frases e palavras um pouco mais pensadas. Eu sou muito coração. Eu tenho uma presença muito racional nas redes também, dentro da internet, mas existem alguns momentos que a gente precisa ser um pouco mais incisivo no nosso posicionamento. O Jean Willis, ele fez uma crítica muito infundada e comparou nossos colonizadores com gente que veio da Alemanha para defender o nazismo e para se esconder do nazismo aqui. Acho que isso aí não cabe mais nos dias de hoje. Quem conhece a nossa região, quem conhece os clubes de tiro e a Schützenfest, a quem ele diretamente atacou, sabe que não tem nada a ver com isso. A Schützen é uma festa de família, uma festa onde os valores são pregados.
E por isso que, de maneira muito incisiva, eu fui para as redes sociais para falar aquilo que de fato eu pensava e penso ainda sobre Jean Willis. Eu estive, depois desse vídeo postado nas redes sociais, em alguns eventos no interior, sobretudo, uma outra pessoa me disse que talvez eu tenha exagerado um pouco no tom, mas a maioria das pessoas me elogiou porque gostaria de dizer aquilo para o Jean Willis e talvez não tivesse oportunidade. Então, eu não me arrependo nem um pouco. E se você que está em casa nos assistindo ainda não conferiu o vídeo, né, dá uma pesquisadinha que fácil você encontra lá. É uma forma de ser a voz do seu eleitorado, né? Exatamente. De certa forma é. É isso. Ainda falando sobre o vídeo que o senhor gravou criticando o Jean Willis, o senhor teria coragem, por exemplo, de gravar um vídeo no mesmo tom, caso fosse para o STF ou algum ministro da Suprema Corte Federal? Eu aproveito ainda para perguntar qual a sua opinião sobre a atuação da Corte, em especial, por exemplo, no caso do deputado federal Daniel Silveira. Teria coragem, tenho coragem. E se preciso for, gravo o vídeo. E não só gravar vídeo. Até porque, Guilherme, gravar um vídeo, eu com o meu celular aqui, num vídeo selfie, e postar nas minhas redes sociais, também é fácil, né? O que eu fiz é muito fácil. Eu tenho coragem e gostaria de dizer aquilo que eu falei no vídeo, cara a cara para o Jean Willis. E tenho coragem, não tenha dúvida disso, de falar para Alexandre de Moraes e para todos os outros ministros do STF tudo aquilo que eu penso a respeito deles. E penso o seguinte: eles são parciais e estão fazendo um desserviço ao nosso país. Eles estão lá na Suprema Corte, na maior esfera do Poder Judiciário do Brasil, para defender a Constituição. O problema é que aquilo lá se transformou numa casa política. Dificilmente você vai ver algum ministro da Suprema Corte em outros países dando entrevista, defendendo posicionamento. No STF isso é comum. A gente vota dos nossos representantes, mas quem define o destino do nosso país são pessoas colocadas lá por indicação política. Então eu não concordo com a postura que o STF tem adotado nos últimos tempos e quero ter a oportunidade um dia de olhar para a cara de um ministro e falar tudo isso que eu penso. Perfeito. Em relação ao governo do Estado, Rafael, qual nome deve ter o seu apoio? Por exemplo, em um eventual segundo turno entre o atual governador e Jorginho Melo do PL, qual teria o seu voto? E para complementar, qual a sua opinião sobre o governador Moisés? É difícil a gente fazer um prognóstico sobre segundo turno da eleição quando a gente, de fato, nem sabe quem serão os candidatos no primeiro turno já. Eu não sei se o governador Moisés ou o Jorginho Melo, de fato, serão candidatos, porque hoje são só pré-candidatos, inclusive eu. A gente precisa ter os nomes passados, homologados, na convenção dos nossos partidos. Hoje eu tenho um pré-candidato a governador, que é o pré-candidato que o MDB escolheu, que é Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul. Ele renunciou à prefeitura de uma das mais importantes cidades de Santa Catarina para se doar ao Estado. Não é um cara que precisa de dinheiro. Antídio Lunelli é bilionário, é um bom gestor, mostrou que dá para fazer política de forma séria e transparente lá em Jaraguá do Sul e está se colocando à disposição de Santa Catarina. Então tenho um apreço, tenho uma simpatia muito grande por Antídio e hoje ele é o nosso pré-candidato a governador. E a sua visão em relação ao governo Moisés nesses 4 anos? O governador Moisés começou de forma muito atormentada com o seu governo. Ele negava a política. Assim como o presidente Jair Bolsonaro, para quem eu dei o meu apoio, e certamente vou dar o meu apoio nessa eleição também fez. Eu acho que as pessoas se elegeram numa onda diferente da política, negando a política, mas aí tem um grande problema, porque você não tem como administrar Santa Catarina, um dos estados mais prósperos do Brasil, negando a política. É preciso fazer política, e a política, quando feita de forma séria, a política faz o bem, ajuda as pessoas, e não é discurso demagógico. Ajuda de verdade as pessoas que estão lá na ponta e estão bancando todo esse sistema. Então o governador demorou até pegar no tranco e começar a tirar algumas coisas do papel. Acho que ele tem boas ideias, conseguiu uma maioria bem ampla, bem forte de apoio lá dentro da Assembleia Legislativa, só que acordou tarde para o seu governo. E ele, infelizmente, teve que aprender a pilotar um Boeing quando o Boeing já tinha levantado voo. Agora está tentando botar a casa em ordem e, por ter pouco tempo ainda do seu governo, né, daqui 6 meses o governo Moisés acaba, ele não vai conseguir tirar algumas obras importantes que ele gostaria, tem dinheiro, mas por conta de falta de projetos, infelizmente não sairão do papel. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
De volta com o programa Um Contra Um. Mais uma vez eu peço desculpas ao nosso telespectador e também ao convidado pela voz falha, mas vamos em frente com a nossa entrevista. Rafael, quando o deputado federal pelo Partido Novo, Gilson Marques, esteve aqui, eu perguntei a ele o que ele achava da sua candidatura. Se na visão dele, o senhor estaria preparado para deixar o posto de assessor e assumir uma cadeira de deputado. Ele disse que não poderia responder, pois não o conhecia. Como convencer o eleitor que você está de fato preparado e lidar com essa questão de talvez ser pouco conhecido? Eu acho que é um grande desafio, mas eu estou na estrada já há algum tempo, na condição de chefe de gabinete do deputado Peninha, para falar a respeito do trabalho do deputado e também sobre as minhas convicções, sobre o que eu defendo, sobre o que eu gostaria de apresentar aqui para a nossa região. E aí a internet é uma ferramenta muito importante para isso. Aliás, é um diferencial que talvez eu tenha e que o Peninha teria dificuldade de implementar numa eventual nova candidatura. Eu consigo me comunicar com uma parcela da sociedade que talvez o Peninha não conseguisse jamais alcançar. Penso, por exemplo, num jovem de 16 anos que no começo do mês, agora de maio, fez o seu título de eleitor e vai votar pela primeira vez. Por mais obras, por mais bonita trajetória que possa ter sido do deputado Peninha, será que ele consegue se sentir representado por um cara de 70 anos que buscaria o seu 9º mandato? Eu acho que eu falo mais a língua dele. Eu estou mais conectado com o jovem, com aquele público da internet e uso muito a internet para me tornar conhecido. Agora a gente tem um outro diferencial que é o nosso partido, o MDB, que na nossa região é muito forte. Aliás, em Santa Catarina, o nosso partido é forte demais. E a gente tem muita liderança, tem muitos prefeitos, muitos vereadores, vice-prefeitos, pessoas que não têm mandato, mas têm apreço pelo 15, pelo Manda Brasa, que levarão o nosso nome para a casa das pessoas, para o eleitor. Há quem diga que o senhor é o candidato do Peninha, mas não necessariamente seja o candidato do partido, já que não haveria unanimidade em relação à indicação do seu nome. Inclusive, pelo que me consta, o ex-prefeito de Rio do Sul, Gariba, que é do MDB, é contrário à sua candidatura e poderia até mesmo sair como candidato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não acho que seja unanimidade. O Peninha, depois de disputar 7 eleições, estava na 8ª, ainda não era unanimidade? Imagina eu, com 35 anos, até ontem estava colhendo fumo lá no Ribeirão Matilde. Hoje sou pré-candidato a deputado federal num espaço que já foi de João Matos, hoje é de Peninha, e eu gostaria que fosse meu a partir do ano que vem. É óbvio que não tem unanimidade e quando comecei a minha caminhada, uns 2 anos e pouco atrás, encontrei, Guilherme, muita testa franzida, muito nariz virado, porque, imagina, centenas de pessoas, milhares de pessoas que o Peninha conhece nesses 30 e tantos anos de mandato, imagina ele escolher um guri de 34 anos à época para ser o seu sucessor. É óbvio que unanimidade eu não sou e nem quero ser. Não quero buscar unanimidade. Eu quero buscar pessoas que defendem as mesmas ideias que eu, de um projeto de representação regional para estar junto comigo nessa caminhada. O ex-prefeito Gariba, para complementar a sua pergunta, é um grande amigo meu. Eu não sei se ele gosta de mim ou não gosta, mas eu gosto muito dele. Acho que ele foi um bom prefeito e me inspira inclusive no Gariba porque eu acho que ele é a humildade em pessoa. Ele é um cara que ama Rio do Sul. Você conversa com o Gariba, fala Rio do Sul, o olho dele brilha. E preciso, inclusive, do Gariba nessa caminhada, não só para ter sucesso na eleição, não só para isso, porque para isso também preciso, mas preciso dele para me ajudar a fazer por Rio do Sul aquilo que eu gostaria de fazer. O Alto Vale teve por muito tempo uma dobradinha do MDB no Legislativo, com o saudoso Aldo Schneider na Câmara Estadual e o Rogério Mendonça Peninha na Câmara Federal. Agora chegou a vez dos substitutos. O G.R. Comper, que inclusive foi eleito no último pleito, substituindo o Aldo, e você, substituindo o Peninha. Porém, aquela candidatura casada que havia entre os dois, hoje não se vê necessariamente entre você e o G.R. Comper. O que houve? Vocês são ou não são uma dobradinha? Sim, somos. Somos até porque a nossa região precisa. Para a construção desse projeto político, para esse projeto dar certo, a gente precisa estar casado. Não necessariamente fisicamente próximos, até porque a gente consegue dobrar os nossos resultados se eu estiver num lugar falando do Gerry e o deputado Gerry estiver em outro lugar falando de mim. E ultimamente é isso que tem acontecido.
Eu só faço política da minha vida, né? Como te falei, tenho rodado toda a região na condição de chefe de gabinete e também na condição de pré-candidato a deputado federal. Eu tenho mais tempo para fazer política do que o deputado Gerry. O deputado Gerry, que é um baita deputado, ele tem as atribuições dele lá na Assembleia Legislativa e não consegue estar sempre comigo em todos os roteiros. Eu não posso esperar o Gerry acabar a semana dele de trabalho na Assembleia para começar a fazer as minhas agendas. Então, enquanto o Gerry está em Florianópolis, eu estou aqui no interior, pau e pau trabalhando para construção do projeto, né? Para que a gente garanta que essa porta que o Alto Vale tem lá em Brasília não se feche. Porque talvez a nossa região só dê valor para um deputado federal quando perder o deputado. Acho que a gente não precisa passar por isso, né? O deputado federal tem um cheque de 30 milhões de reais na mão todos os anos em emendas impositivas, sem contar os recursos extra-orçamentários que são buscados com articulação política. Ele tem esse cheque, ele tem dinheiro na conta em bloco de cheque para sair distribuindo para os seus municípios, para as regiões que ele representa. E se o Alto Vale não eleger um deputado federal dessa vez, será que o deputado de Jaraguá, de Criciúma, de Chapecó vai ter o mesmo carinho que a gente sempre teve pela nossa região? É o tipo de coisa que eu lanço até para as pessoas começarem a pensar, né? Por falar em Gerry Comper, além dele, o MDB tem ainda outro candidato a deputado estadual, o Nilson Crespi. Com 2 candidatos do mesmo partido na mesma região, não pode passar a mensagem ao eleitor de que o partido está de alguma forma dividido? E qual dos dois o senhor apoia? É o Gerry mesmo? Eu apoio o Gerry e gostaria muito que o Nilson Crespi fosse também deputado, até porque ele tem competência para isso e já mostrou na condição de vereador. O Alto Vale do Itajaí tem cerca de 250 mil votos. Será que não dá para eleger 2 deputados estaduais? Dá para eleger mais, né? Com 40, com 50 mil votos, a gente elege um deputado estadual. Se todas as pessoas do Alto Vale votassem em candidatos da nossa região, nós teríamos 5 deputados estaduais. Teríamos pelo menos 3 deputados federais. Então, a minha dobradinha, a espinha dorsal da minha campanha é com o deputado Gerry Comper, que faz um trabalho maravilhoso, sensacional. E o Nilson Crespi tem despontado com uma grande liderança dentro do nosso partido também. Então, apoio o Gerry, apoio o Nilson Crespi, assim como em outros lugares a gente tem dobradinhas diferentes, tanto o Gerry quanto eu. Para a gente finalizar esse bloco, o deputado Peninha foi o deputado federal que mais trouxe recursos para o Alto Vale. Caso eleito, esse é um legado que o senhor deseja reforçar, que o Peninha vem deixando? E qual seria a sua principal linha de atuação? Ou seja, o que o Alto Vale precisa, na sua opinião, que você entende que pode contribuir? Sim, eu acho que o deputado federal precisa ser um instrumento para conseguir ligar a nossa região ao cofre maior que está em Brasília. A gente manda muita grana lá para a capital federal e volta pouco se a gente não tiver alguém para buscar esse dinheiro de volta. Então, infelizmente, a gente vive num sistema injusto em que as pessoas têm que ir a Brasília para passar o pires nos ministérios e voltar um pouquinho do dinheiro que lá a gente coloca. Essa tem que ser a bandeira de um deputado, seja estadual para buscar dinheiro de Florianópolis ou federal para buscar dinheiro em Brasília. Mas a principal bandeira de qualquer um que se lance aqui do Alto Vale do Itajaí, se não for a 470, eu acho que ele já começa errado. No final do ano que vem, a gente deve ter a duplicação até Indaial concluídos, 4 lotes. Essa é a previsão do governo federal. Mas a gente não pode esperar concluir o 4º lote até Indaial para começar a pensar num projeto para trazer para cima essa duplicação. A gente tem que começar a trabalhar agora na execução do projeto e antes de terminar o 4º lote, os lotes 5 e 6 têm que estar licitados. E, paralelo a isso, trabalhar na construção de terceiras faixas, terceiras pistas, que já desafogariam um monte esse trânsito caótico que a gente tem para chegar no Vale do Itajaí. Rápido intervalo comercial, voltamos já.
Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo o pré-candidato a deputado federal pelo MDB, Rafael Pezente. Rafael, eu gostaria que você citasse um político que você admira e se espelha, não vale citar o Peninha. Seria a resposta óbvia, né? Exatamente. E também um político que o senhor não gosta. 2 do meu partido, pode ser? Pode, sem problemas. O que eu gosto, que me serve de inspiração, é o Pedro Simão, que é um político do Rio Grande do Sul. Muitas pessoas que estão nos assistindo talvez nem conheçam, mas sugiro que dê uma pesquisada. Talvez seja a reserva moral do MDB. É nele que eu me espelho para buscar os objetivos que eu estou buscando. E o político que eu não gosto, também do meu partido, é o filho da mãe do Renan Calheiros. Aquele cara tinha que ser expulso não só do MDB, mas expulso da política. Aliás, quase foi expulso nessa última eleição em 2018 e só não perdeu a eleição para o Senado. Tinha 2 vagas, ele ficou em segundo. Apertadinho passou, porque o filho dele, o Renanzinho, é o governador de Alagoas. Se não fosse esse apoio da máquina do Estado lá em Alagoas, a gente estaria livre dessa bosta. Já que eu usei no vídeo do Jean Willis, eu posso usar aqui também, né? Fica à vontade. Assim como Jean Willis, Renan Calheiros, você é um bosta também. Como você se define como pessoa, Rafael? Inclusive pode citar uma qualidade e um defeito que você identifica que tenha. E defeito não pode ser perfeccionista, né? Nas entrevistas de emprego, qual é o seu defeito? Perfeccionista. Perfeito, né? Justo. Eu acho que eu tenho uma qualidade muito boa, que é a de ser trabalhador, né? Eu durmo pouco, até porque tenho dificuldade para dormir, é um saco, cara. Demoro para pegar no sono, tem que meter uma Netflix para engatar. Mas eu sou muito trabalhador, acordo sempre muito cedo, vou dormir muito tarde, estudo muito aquilo que eu gosto, né? Que principalmente é política. E defeito, cara, tem tanto que talvez eu seja um pouco teimoso, sabe? Eu boto uma coisa na cabeça e é difícil para me fazer mudar de ideia, né? Sou maleável ao ponto de, se me convencerem, eu buscar um outro caminho, mas até me convencer, nego, é difícil. Rafael, todo pré-candidato faz um planejamento da campanha e estipula uma meta de votos. O pré-candidato Gerry Consoli, do PSD, pré-candidato a deputado federal, quando esteve aqui, disse que pretende fazer 100 mil votos. E o senhor, qual a quantidade de votos que espera fazer no Estado? Eu pretendo me eleger, né? Se com 60 mil votos é suficiente para eu conseguir a cadeira lá em Brasília, eu preciso de 60 mil votos. Mas a gente tem uma estimativa, que aqui em público até é difícil passar, né? Mas a gente pretende sair do Alto Vale do Itajaí com 50 mil votos e buscar, né, os outros 35, 40 mil votos que a gente precisa para estar entre os eleitos do MDB no Médio Vale do Itajaí, no Vale do Rio Tijucas, que são regiões que a gente também sempre atende, até porque o Peninha é natural de Nova Trento, tem vínculo lá e a gente sempre ajuda também as nossas lideranças dessa região. Então, entre 90 e 100 mil votos seria a nossa meta. O trabalho que a gente tem feito é para passar disso, viu? Com bastante humildade, mas a gente tem hoje um grupo muito maior do que o Peninha tinha 4 anos atrás. Estamos em mais municípios do que o Peninha estava. E se não vier um tsunami lá do litoral, não vier um furacão nos próximos meses, a gente vai conseguir um resultado bem legal. E vamos surpreender, inclusive, muita gente que talvez não nos conheça e vai passar a conhecer depois que o nome estiver entre os 16 deputados eleitos de Santa Catarina. Vamos para o nosso pinga-fogo. Perguntas curtas e a resposta com sim ou não. Você continua apanhando da sua mulher? Essa seria uma resposta muito óbvia, né, Rafael? Continuo. Convenhamos para todos nós homens. Continuo. Brincadeiras à parte, já votou no PT alguma vez? Sim. Michel Temer já foi preso na Lava Jato e depois solto. Acredita que ele seja inocente? Não. Acredita que possa haver fraude nas eleições? Não. Na sua opinião, o governador Moisés teve culpa direta na questão dos respiradores? Não. Concorda com a privatização de estatais? Sim. Lula, em especial no primeiro mandato, foi um bom presidente? Sim. O senhor é contra o aborto? Sim. A vacina contra a Covid-19 deveria ser obrigatória? Não. Votaria a favor de um projeto de lei que reduzisse o salário dos deputados? Sim.
Os políticos, em sua maioria, são corruptos? Não. Acredita em uma terceira via na eleição presidencial? Não. É favorável à legalização ou descriminalização das drogas? Não. Luiz Henrique da Silveira é o melhor governador que Santa Catarina já teve? Sim. Concorda com o atual valor do fundão eleitoral? Não. Sonha em ser prefeito de Ituporanga um dia? Não. Rafael, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria que você, ou que o senhor, pela educação, se despedisse deixando uma mensagem para o nosso telespectador que talvez ainda não o conheça. Posso começar com uma reclamação? Por favor. Para você, inclusive. Diga. Tem uma porrada de pergunta aí que a gente precisa explicar, cara. Você já votou no PT? Não Fica à gosto vontade. do PT, cara. Né? Não é a linha que eu defendo. Mas o meu tio Antônio foi candidato a vereador pelo PT em Atalanta. É uma pessoa muito próxima de mim, da minha família. Votei nele e se ele fosse candidato mais uma vez, votaria mais uma vez. Mas tem um monte de pergunta aí que vão me moer, viu, nas redes sociais. Aproveita as redes sociais justamente para fazer os esclarecimentos em relação às perguntas junto ao seu público. Não se restrinja a essa entrevista do 1 contra 1, que aliás foi muito legal. Vá para as redes sociais. Né? É isso, vá para as redes sociais, conheça o meu trabalho, mete lá no Instagram, @RafaPesente, e você vai conhecer um cara diferente, talvez um político não muito tradicional. Eu não tenho cara de político, não tenho jeito de deputado, não me visto como deputado, nem discurso de deputado eu tenho. Mas eu tenho certeza que, dando certo o nosso projeto, e eu estou muito convicto de que vai dar certo, porque estou trabalhando que nem um cachorro para cima e para baixo, a gente está com um grupo legal e eu represento uma parcela da sociedade que está querendo gente diferente lá em Brasília. Dando certo esse nosso projeto, você que está em casa, no trabalho, seja onde for assistindo, vai ter muito orgulho do guri que vocês ajudaram a eleger. Eu sou colono com muito orgulho, venho da roça, me criei no Ribeirão Matilde. Até ontem estava colhendo baixeirinho e colhendo cebola lá com os meus pais. Hoje estou na política por acaso. Até porque é meu colega jornalista. Eu sou jornalista de formação. E por conta do jornalismo é que eu estou na política, porque trabalhava numa rádio, o Peninha foi lá, me pegou pelo braço e me carregou para Florianópolis, quando ele ainda era deputado estadual. Estou há bastante tempo com o deputado Peninha, tenho experiência para resolver os pepinos que jogarem no meu colo. Quero dar muito orgulho de verdade, não só para a dona B, que está em casa também assistindo, a minha mãe, mas para todos que depositarem a confiança nesse guri. Rafael, nós gostaríamos de te agradecer em nome da equipe do programa 1 contra 1 por aceitar o nosso convite, comparecer à entrevista e esperamos que de fato tenha sido uma conversa bastante proveitosa e valiosa para você e também, claro, para o nosso telespectador. Foi, sem dúvida. Para mim, eu já falei no começo, né? É uma honra muito grande estar aqui nessa cadeira que tanta gente muito mais importante do que eu já ocupou. E espero voltar aqui, viu, Guilherme? Na condição de deputado federal, representando a nossa região, falando sobre tudo que a gente está buscando lá em Brasília para resolver alguns gargalos que a gente precisa resolver aqui de uma vez por todas. Então, até a próxima. Valeu, até a próxima. O programa 1 contra 1 vai ficando por aqui. Até semana que vem.